Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo da hora que você for assistir ao vídeo. Quando eu vim gravar aqui hoje, eu fiquei pensando, olha que maravilha, que trabalho maravilhoso, que serviço maravilhoso para Deus, para a humanidade, para mim mesma, para as pessoas, você poder ter uma playlist que fala de Lashon Hará. E é o único lugar onde Lashon Hará aqui é do bem, porque nós estamos aqui falando mal de falar, né? De falar mal, falando mal de Lashon Hará. Então, assim, aqui é o único lugar onde você pode falar. Quando nós estamos treinando para não fazer Lashon Hará e fazer Shmirat Lashon, é justamente o momento que nós podemos falar mal, encher a boca e falar mal do Lashon Hará, porque Lashon Hará não é legal, porque nós não queremos fazer Lashon Hará e nós estamos treinando para isso, para melhorar a nossa boa fala com as pessoas, o nosso convívio e tudo mais. E eu fiquei pensando nisso, que coisa boa poder falar mal do Lashon Hará, eu achei ótimo isso. Então hoje nós estamos no dia 94, uma lição a cada dia do Hafetz Haim, que é o Rabino Israel Meir Kagan HaKohen, porque ele era Cohen. Então nós estamos na sessão 3, lembram, né? Vamos lá, vamos recordar aqui. Sessão 3, que é dando ouvidos ao Lashon Hará, lembram? Né? Até o que a gente vê, né? Manda para o cérebro umas imagens, umas ideias, uns pensamentos de Lashon Hará, né? Mesmo que não tenhamos usado a língua ainda. Então aquilo que nós escutamos, aquilo que nós somos coniventes, o que é que nós podemos escutar, o que é que nós não podemos, o que é que nós devemos fazer mediante o que nós escutamos. O dia 94 é sobre, o subtítulo é reprovação em grupo. Essa é a sessão 3, primeira parte. Lembrem que sempre tem primeira, segunda e terceira parte. Então nós estamos na primeira parte, que significa aquela parte das proibições e diretrizes. Tá? Tudo isso muito organizado no livro. Então, sobre sessão 3, dando ouvidos ao Lashon Hará, segunda, sempre que eu tô com a terceira, segunda parte, primeira. Eu desligo esse aqui e começo de novo? Não, né? Nós vamos corrigir os nossos erros. Vamos corrigir aqui novamente. Começando de novo. Dia 94, de não fazer Lashon Hará, fazer Shmirat Lashon. O único lugar onde nós podemos fazer Lashon Hará é falar mal do Lashon Hará. Sessão 3, dando ouvidos ao Lashon Hará. Primeira parte sobre proibições e diretrizes. E o subtítulo do dia 94 é reprovação em grupo. E eu também gostei muito deste título, porque a gente vem de questões de relacionamento, né? Na terceira parte da segunda sessão, entendemos bem as questões de relacionamento, que não é só marido e mulher, mas de relacionamentos. A gente entra para a terceira sessão, vendo que também é o que nós escutamos, né? Lashon Hará com as orelhas, e a gente chega aqui né, com proibições e diretrizes, reprovação em grupo. Antes, eu tô lendo, tá? Para nós lembrarmos, nós tivemos no dia 91 que começou, quando ouvir é baixeza, no dia 92, o cúmplice de quem fala, o 93, admoestando quem fala, tudo como que nós podemos fazer, né? E agora reprovação em grupo. Então vejam que realmente é uma somatória, e a gente já está em grupo aqui, né? Questões de relacionamento nós saímos e agora nos grupos. E é importante porque nós sempre temos um grupo escolar, um grupo próprio mesmo das comunidades judaicas, da comunidade Bnei Noach. Nós temos um grupo de amigos, nós temos aquela comunidade que podemos chamar de comunidade, aquele grupo chamado família, né? A família de sangue, né? A família que a gente constrói, aquelas pessoas com as quais a gente convive, tudo são grupinhos, né? Então, o dia de hoje é reprovação em grupo. Como é que vamos fazer para ter essa reprovação em grupo aí? Não dá peleja, não dá briga, não dá confusão. Vamos fazer a bênção da água, do chá, do café, o que você estiver bebendo, desde que não seja nem vinho, nem suco de uva. A bênção do líquido sempre vai ser a mesma, né? Da bebida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Eu gostei muito de pensar nisso. Aqui eu posso falar mal, posso me acabar falando mal, porque é para isso que eu estou aqui, falar mal de Lashon Hará.
máxima do dia. Com o passar do tempo, achamos Lachonará repulsivo, como tudo o que a Torá proíbe. Eu quero lembrar aqui que eu esqueci de dizer que o dia 91, ele diz respeito ao 4 de Tevet do primeiro ciclo e o dia 5 de Tammuz do segundo ciclo. Lembrando que o primeiro ciclo começa em Tishrei e o segundo ciclo começa em Nissan. E olha que beleza, com o passar do tempo, achamos Lachonará repulsivo, como tudo o que a Torá proíbe. Aproveite agora que começou o vídeo, coloca nos comentários aqui de onde você é e vai escutando aqui, entendendo e lembrando, se você vem me acompanhando, quantas vezes aqui nós perguntamos, né? Eu pedi para você, bota aí nos comentários o que tem sido, como tem sido para você. Perceberam que começa muito difícil, mas depois a gente simplesmente, é uma roupa que não nos serve mais, que não nos cabe mais, né? O Lachonará, o grupinho de Lachonará, aquela situação de conivência, de cumplicidade e tudo mais, começa a nos apertar, é uma roupa apertada mesmo. A gente quer sair dali, começa a ficar repulsivo. Nós estudamos a Torá e começamos a aprender o que é proibido, né? O que é permitido, as mitzvot e tudo mais. E aqui, esse trabalho do Lachonará é bem importante porque ele faz isso conosco. Você já não consegue mais sequer escutar, você não quer mais. A gente realmente se eleva nesse trabalho. É um treinamento muito importante e é um treinamento muito eficaz, melhora tudo na nossa vida. Aquela perda social que acontece, ela acontece porque existem algumas pessoas que passam, que chegam na nossa vida com algum propósito, algum motivo, algum objetivo que não sabemos explicar, porque isto são desígnios de Hashem, mas ela sai da nossa vida às vezes com os mesmos desígnios e objetivos e coisas que foi Deus que decidiu, não, mas enfim, que ajeitou ali as coisas para que aquela pessoa passasse pela nossa vida. Então, a gente pode achar que são perdas sociais, mas às vezes são livramentos, não é? E são ganhos sociais. Nesse momento, quando a gente pensa na perda social, também podemos pensar, né, o antídoto daquilo que é negativo é aquilo que é positivo. Quantas pessoas nesse meio do caminho, nesse treinamento que você tem feito, que a gente tem feito, quantas pessoas acabaram olhando para isso, vendo, percebendo que não estavam fazendo a coisa certa, querem a sua companhia, gostaram dessa sua nova mudança, né, de jeito, se é que você era um lachonarento antes e tudo mais. Então, nós não só perdemos pessoas ali, não é? Elas passaram pela nossa vida, tem um ciclo, mas nós ganhamos pessoas, não é? E sem proselitismo nenhum, nós conquistamos, nós acabamos demonstrando para a pessoa que esse é o caminho da redenção, né? Que é fazer Shmirat HaLashon, que é ter um silêncio de qualidade, né? Qualitativo e não quantitativo e tudo mais. Então, a gente pode usar o antídoto sempre. Você está perdendo com isso, de não estar no meio de pessoas lachonarentas? Essa é uma palavra minha, não existe, tá, gente? Me perdoe. Você está perdendo ou você está ganhando? Ou essas pessoas estão ganhando com isso e passando para o seu lado de olhar para frente e parar com isso que só nos atrasa, que traz as guerras. Enfim, nós já sabemos muito bem o que o Lachonará fez na história e continua fazendo, e dentro de nós e nos relacionamentos. Então, de novo, a máxima: com o passar do tempo, achamos Lachonará repulsivo, como tudo o que a Torá proíbe. Então é isso aí. Comente aí embaixo se você já chegou nesse degrau aí dessa escadaria tão longa que nós temos pela frente, que é de sentir repulsão pelo Lachonará. Reprovação em grupo, vamos lá. Já vimos que devemos reprovar quem fala Lachonará, já vimos. Apesar de ser muito improvável que a reprovação venha a ser feita. Olha só, então já vimos que devemos reprovar, nós sabemos que devemos reprovar e também devemos admoestar, apesar de ser muito improvável que a reprovação venha a ser efetiva. Quer dizer, às vezes a reprovação
nem vai funcionar, mas você fez a sua parte. Depois, essas são as perdas ou ganhos, né? Aí vai ter aquela pessoa que não vai mudar nada, não mudou o resultado, você deu uma errada ali, porque sabemos que temos que mudar o resultado. Não foi efetiva ou você acabou não reprovando, mas nós sabemos que nós devemos fazer isso. Já entendemos isso. Quando há várias pessoas envolvidas numa discussão que inclui Lachonará, não é uma discussão de assuntos, tá? Numa discussão que inclui Lachonará, uma delas deve pronunciar-se e adverti-las de que o que estão discutindo é proibido. Então, se ninguém souber no grupo, vamos colocar aqui sempre, nós, né, o grupo judaico lá, comunidade judaica, comunidade Bnei Noach, nós como Bnei Noach, vamos sempre pensar na comunidade Bnei Noach. Estão todos discutindo Lachonará, nesse sentido, tá? Fazendo uma maledicência de alguém, mesmo quando às vezes não fala nomes, enfim. Estamos fazendo aqui uma discussão não sobre assuntos, sobre pessoa, fazendo Lachonará. Se ninguém do grupo tiver conhecimento da proibição de Lachonará, se ninguém do grupo tiver conhecimento desse trabalho mesmo do Hafetz Haim, então quem é que vai ser essa pessoa que vai se levantar e reprovar as outras? Precisamos ter uma pessoa assim. Então eu vou ler aqui novamente. Quando há várias pessoas envolvidas numa discussão que inclui Lachonará, uma delas deve pronunciar-se e adverti-las de que o que estão discutindo é proibido. Se ninguém souber, se todo mundo ignorar esse assunto, ninguém vai reprovar. E nós vamos ter aqui o quê? Um cultivo, né? Um cultivo bem grande, uma semeadura e um cultivo de Lachonará e uma colheita no futuro. Em algum momento vai dar ruim, inclusive a própria comunidade. Então alguém tem que saber e passar para os outros, né? O ideal é que todos conheçam esse assunto, todos de uma comunidade. Todavia, diferentemente do caso de um indivíduo que fala Lachonará, se as pessoas ignorarem a reprovação, não se deve persistir. Olha só, então tem mais isso. Se as pessoas ignorarem, você é essa pessoa que resolveu adverti-las, porque você tem esse conhecimento. Aí você adverte e percebe que todo mundo é ignorante nesse assunto, não é? Então ele deixa muito claro aqui que não se deve persistir, não é? A menos que sinta que as suas palavras acabarão obtendo um resultado positivo. Voltamos lá atrás no vai mudar o resultado. Aquela ideia vai mudar o resultado? Você tem um indício ali de que parece que pode mudar o resultado? Quando é num grupo assíduo, num grupo onde as pessoas se encontram periodicamente, elas sempre se encontram, elas têm um relacionamento ali, fica mais fácil. Não é? Fica mais fácil, mas quando é ocasional, um lugar onde você pouco participa, um grupo esporádico, aí fica difícil, fica muito difícil você ter essa impressão, às vezes é até uma certeza de que vai mudar o resultado, de que vai ser positivo, porque você não conhece muitas pessoas, mas quando há um convívio, isso acontece. Principalmente quando nós estamos reunidos para estudar a palavra de Deus, quando nós estamos reunidos para estudar o Talmud, para estudar a Torá, para estudar a mística, para estudar o Midrash. Aí nós somos pessoas que já estão no meio, não é? Então é realmente mais fácil e muito provável que todo mundo conheça alguma coisa sobre isso. Caso o grupo não seja receptivo, olha só, sempre vai ter alguém que vai levar para o lado pessoal, né? Eu acho engraçado, eu acho. Me perdoem aí, mas eu acho muito engraçado, porque quando nós nos reunimos com pessoas de grupos, eu participo de vários tipos de grupos diferentes. Então, assim, quando você se reúne e nem todo mundo estudou a mesma coisa, ou nem todo mundo compreendeu, ou nem todo mundo está ali pelo mesmo objetivo que você, não é? Entendendo que existe ali um grupo, o que significa coletivo, o que coletivo significa plural, o que significa que nós vamos discutir e falar de assuntos, não é? E não de pessoas diretamente. Você começa a conversar ou falar a
aquilo que você pensa ou aquilo que você estudou sobre algum sábio, por exemplo, e a pessoa se sente contrariada porque, por exemplo, ela acabou de dizer outra coisa que não tinha nada a ver, que é o contrário do que você diz. Eu acho sempre muito engraçado porque nós temos que conviver com pessoas de todos os níveis. E níveis aqui que eu digo não é pessoa melhor que a outra, que ninguém é melhor que ninguém, é tudo do mesmo balaio. Mas pessoas que estão na segunda série, outros que estão na primeira, nesses grupos de estudo, geralmente nós estamos tudo misturado, né? Primeira série, segunda série, terceira série, prézinho e tudo mais. Aquela pessoa que leva pro lado pessoal. A pessoa que leva pro lado pessoal, você olha para ela e ela está com uma cara de paisagem, né? Ela ficou bege, ela fica triste, ela entristece. Então nós precisamos treinar no Fazer Lachonará e treinar aqui também algo psicológico para reverter essa situação, né? Quando você admoesta alguém, não hipocritamente, mas de uma maneira carinhosa, você deve dar um elogio ali no meio, um pseudo-elogio, alguma coisa que eleve a pessoa, que deixe ela mais tranquila, porque existem algumas pessoas que levam pro lado pessoal, e é disso que estamos falando aqui. Não leve pro lado pessoal. Discussão em grupo sobre assuntos e sobre assuntos. Se você errou, bota o rabinho no meio das pernas, entenda que errou e tente corrigir. Se você é o errado, faça isso. Se você é o certo, corrija de uma maneira carinhosa. Estamos para aprender juntos e crescer juntos. Mas nunca deixe de dizer o que você pensa. Nunca deixe de dizer que você tem conhecimento que aquele assunto está errôneo, porque senão também não cresce e você não está ajudando. Tá? Medo de rejeição, não falar o certo vendo que alguém está agindo ou aprendendo algo errado por medo de rejeição é uma covardia, tá? E é o contrário de uma mitzvah. As que é engraçado caso o grupo não seja receptivo, será melhor abster-se de fazer excessivas reprovações. Aí você vê que a pessoa fala uma coisa errada, 2, 3, 415. Você vai reprovar ali a primeira, a segunda, ver que o grupo não está receptivo, realmente todo mundo vai ir para frente e você está para trás ou o contrário e tudo mais, você se retira. Este não é o momento. Não significa que não tenha que ser corrigido isso, se é que está errado. Mas esse não é o momento, o indício é esse. Quando não há receptividade nenhuma. Uma exceção, eu gosto porque ele dá todas as proibições, mas também as diretrizes e as exceções. Uma exceção a esta regra é quando estamos numa comunidade onde a proibição de lachonará vem sendo desconsiderada faz tempo. Quer dizer, você vê ali um lachonará, tá? Não é assuntos. Eu dei antes a ideia, o exemplo de assuntos, mas nós estamos falando, na verdade, de lachonará. Então a comunidade está ali estudando o Midrash tal, estudando o Talmud, que é muito sério e difícil, e rola um lachonará no meio, na discussão da comunidade, e rola de novo, você viu que não são receptivos para reprovação, você está ali para estudar, você não quer saber de lachonará, de saber o que é que o vizinho fez ontem no último verão, você não quer saber o que ele fez terça-feira depois da chuva, então você vê que ele não é receptivo, isso se repete, o grupo não cresce, porque são os lachonarentos, começa a ser prejudicial para a própria comunidade. Então, vendo que isso se repete, esta é a exceção. Neste momento você vai reprovar. Tendo ou não a ideia, o indício de que vão te escutar ou não. É uma obrigação, né? Positiva, é positivo isso. A falta de respeito por parte de uma comunidade deve ser reprovada com mais rigor. Ainda mais nesse caso. Ela exige reclamações persistentes e um chamado à consciência sobre a gravidade de falar lachonará e o conhecimento do que constitui lachonará num grupo. Isso é mais importante do que você com um único amigo. Os grupos se reúnem periodicamente. Os grupos de relacionamento, como ele está dizendo aqui, que vem há tempos fazendo lachonará, ele está dizendo que são grupos, são comunidades. Então você está lá convivendo há muito tempo e isto vem se repetindo, né? Este lachonará vem se repetindo. O que acontece aqui? A mesma coisa que nós também já falamos várias vezes.
A redenção não vem para um indivíduo unicamente, né? Aquele que está pronto, ele tem a obrigação de ajudar aqueles que não estão prontos ainda. Por isso aquele negócio do coraçãozinho somos um. É nesse momento que nós vamos mostrar, que nós vamos nos doar, amar o outro como a nós mesmos, né? Fazer por semelhante o mesmo que nós queremos que façam para nós. Então, neste momento, esta redenção, essa evolução aqui do ser humano, ela não é só individual, é necessário que seja coletivo. Então, nós estamos ali nos ajudando. Quando acontece o contrário também acontece. Olha só, quando acontece o contrário também acontece. Quer dizer, quando você se retira de fazer essa reprovação, vendo que isto está sendo repetitivo e nocivo para o grupo, quem é que está sendo prejudicado ali, além de você? Que está no caminho certo, uma vez que todos estão no caminho errado. Então, quem está sendo prejudicado ali? Você e o coletivo. Então, nós fazemos coisas boas, isso repercute no coletivo. Nós fazemos coisas más, ou nós ficamos ali, o Shmirat Lashon do mal é esse, né? Aquele quando você fecha a boca, não tem uma qualidade de silêncio, você tem uma quantidade, simplesmente se cala, é conivente e deixa que os outros se ferrem. Esse tipo de entendimento, esse tipo de comportamento covarde, ele repercute no coletivo, vai fazer mal para você, vai fazer mal para o seu colega, vai fazer mal para toda a comunidade. Não cresce e a comunidade é um coletivo, né? Mas como uma comunidade, ela é um indivíduo coletivo que vai lançar toda esse Lashon Hara para um coletivo maior, que é a humanidade. Então nós começamos da formiguinha, né? Nós começamos do bichinho pequenininho, vamos aumentando, né? Até chegar lá no leão predador. Então nós precisamos fazer a nossa parte e entender que o coletivo é o resultado de várias ações individuais. Nós somos interdependentes. Interdependentes, esta é a melhor palavra que nós podíamos usar aqui. Agora nós vamos então ler, entenderam, né? Nós vamos ler passo a passo. Eu gosto porque, então vem aquele subtítulo, né? Vamos lembrar aqui, vamos dar as fontes aqui que já me cobraram que não tem fontes. Então, o senhor Shimon Filkeman e Yitzhak Berkovitz são os escritores dessa compilação do trabalho do Hafetz Haim, que dedicou a sua vida inteira sobre a boa fala e tudo mais, não é? Com esses 178 dias de treinamento de não fazer Lashon Hara. Terminou 178, começa novamente. Veja que fecha o calendário judaico perfeitamente, né? Nunca para, não, entendeu? Nunca para. Passo a passo, então. Ele dá as proibições, dá as diretrizes. Ninguém fica à mercê de o que eu faço agora, não é? Não fica. Quem tenta atingir a qualidade de Shmirat Lashon deve utilizar a abordagem oposta à do fofoqueiro. Tomar chazinho. Oposta do fofoqueiro. Entenderam, né? Então, quem quer atingir essa qualidade de Shmirat Lashon deve utilizar a abordagem oposta à do fofoqueiro. O que o fofoqueiro faz, você faz o contrário. Sabe quando dizem pra gente assim, o rebanho vai tudo para um lado só? Olha, todo mundo aplaudindo aquilo ali, desconfie. Então, você vai para o lado oposto. Aqui nós não temos que desconfiar. Quando há ali aquela coisa repetitiva do fofoqueiro e você quer ali, ó, tenta atingir a qualidade de Shmirat Lashon. O que é qualidade de Shmirat Lashon? É aquela qualidade de silêncio, o silêncio qualitativo. Então, o que é que você deve fazer? Você deve utilizar a abordagem oposta do fofoqueiro. Se ele está fazendo isso está errado, você faz o contrário. O fofoqueiro tem por hábito ficar em grupos envolvidos com conversas, na esperança de ouvir alguma informação que possa ridicularizar ou divulgar aos outros. Veja que aqui quando ele fala na esperança de ouvir, então o fofoqueiro está lá na espreita, louco para escutar. Lembram o dia que nós estudamos aqui? Quando você está falando com uma pessoa sobre Torá, sobre coisas boas, e ela diz para você só um pouquinho, peraí,
eu já te escuto, porque ela está com os ouvidos, com as orelhas alertas do que está acontecendo no vizinho. O fofoqueiro está ali sempre pronto para escutar alguma coisa, porque aqui nós estamos na sessão 3, quando diz respeito, ouvindo Lachonará. Então ela quer loucamente escutar. Ela está acostumada, olha só, passo a acostumar-se a evitar os grupos envolvidos em conversas sem sentido. Opa, dei uma pulada boa aqui, ó. O fofoqueiro está... Meu Deus. O fofoqueiro tem por hábito ficar em grupos de conversas na esperança de ouvir alguma informação que possa ridicularizar ou divulgar aos outros. Por quê? Porque quando ele é um fofoqueiro, um lachonareto, e ele está à espreita para escutar, ele não vai escutar só para ele. Agora eu escutei isso aqui, vou guardar para mim, porque ele tem ali por natureza, ele não treina aqui conosco, ele tem por natureza ser lachonarento, então ele está louco para escutar aquilo, para poder ridicularizar e passar adiante isso que ele escutou. Veja que o mal, ele não para. Ainda se a pessoa pegasse assim, ó, escutou lá uma fofoca, escutou algo ruim, escutou um lachonará, guardasse para si e tudo mais, não. O lachonarento quer passar adiante, ele precisa de cúmplice, ele precisa de aliado, ele precisa desabafar isso, ele precisa justificar a sua ação de lachonará, né? Isso é muito próprio do ser humano, de nós justificarmos os nossos erros. Por quê? Porque dá muito mais trabalho corrigir, não é? O fofoqueiro está eternamente à procura das últimas notícias, isso aqui está entre aspas ainda, das últimas notícias da cidade, para que não lhe falte material para relatar dia e noite. Ele sabe de tudo que acontece e fica relatando. Ele é um informante, ele se acha às vezes até importante, porque eu estou só contando o que aconteceu, ou o que aconteceu na minha cidade, ou o que aconteceu não sei de quem. Nós já lemos aqui que lá em certa feita, quando perguntaram o Rafez Raim no final da sua vida, uma pessoa chegou e quis contar o que estava acontecendo lá na sua cidade natal. E o que é que ele respondeu? Até vou ver aqui em que dia que era. Vamos repetir esta frase porque ela foi maravilhosa, sobre a teia. Olha só, ele responde assim, no dia 91, volta lá que tu vai ver. Durante anos evitei o pecado de Lachonará. Você quer que agora eu fique preso em sua teia? Rafetz Haim respondeu isso. Imagina, um idoso, um velhinho, tão respeitoso, teve que dizer essa coisa para a pessoa, que vem contar da cidade, que vem contar disso, daquilo, fica o dia inteiro atrás de notícia. É uma rádio, é um jornal, você pensa que aquilo é bom, não, aquilo é ruim. A pessoa não é o trabalho da pessoa, aquilo ali é o destrabalho da pessoa. Bom, a qualidade de Shmirat Lashon, o silêncio qualitativo, né, deve ser atingida gradativamente. Então não é assim de uma hora para outra que nós vamos aprender a fazer isso, né? Nós vamos resvalar muitas vezes. Assim como o Lachonará falado de manhã pode ser corrigido à tarde quando você não repete, também aquilo que nós escutamos, também aquilo que nós calamos quando escutamos, também aquilo que nós escutamos e nos retiramos porque não é legal, também é um trabalho gradativo. Não é? Você começar a escutar uma discussão, por exemplo, entre um casal e achar que aquilo é excitante e você quer escutar. Você vai trabalhando isso e de repente você, eu não quero escutar. E de repente você vai gradativamente trabalhando isso e não quer nem saber e muito menos escutar. Você fecha as janelas, você coloca fones de ouvido, você não tem nisto um prazer. Quando a gente não tem prazer em coisas que são tão mundanas, desnecessárias, proibidas, inúteis e nocivas, nós temos aqui o indício de que a parte da nossa alma que nós chamamos de animal, ela está sendo subjugada, ela está sendo educada pela parte divina da nossa alma, onde vive aqui no planeta Terra, fisicamente, o nosso cérebro que concatena as coisas, que recebe da nossa mente. Lembram de todo o processo, pensamento, fala e ação. O primeiro passo é acostumar-se a evitar os grupos envolvidos em conversas
sem sentido e treinar-se para não perguntar sobre o último boato. Então se retire daqueles grupinhos que ficam só vendo videozinho, coisinha, bobice, bobajaiada e tal. Evite os grupinhos que só falam de coisas fúteis. Evite. Quando nós estamos falando das comunidades, não é o caso, tá? Não evite. Ali você deve demonstrar, ali você deve aprender, ali você deve estudar, ali você deve conviver, ali você deve elevar, ajudar o grupo todo a se elevar, porque vocês estão ali como uma comunidade para estudar a palavra de Deus, para realmente melhorar. E com esse grupo formado, esse objetivo em comum, sair um pouco do egoísmo e entender que nós estamos ali a serviço, não é? Dentro de uma comunidade, para o quê? Para o altruísmo. Nós estamos ali para nos fortalecer, fazer bem para nós mesmos, mas é para a humanidade, né? Como consequência a humanidade, porque o serviço é para a Hashem. Então nós temos que saber separar grupitos de bobajaiada e a nossa grande querida comunidade, seja lá qual você pertence. Pode ser um grupo de filosofia, pode ser grupos Bnei Noach mesmo, né? As comunidades Bnei Noach. Devemos treinar-nos pouco a pouco, até atingirmos o ponto onde nem sequer queiramos ser informados sobre a última fofoca. É isso que eu me referi antes, quando você não tem a vontade, né? Você sequer tem vontade de escutar aquilo, né? Tem aquela pessoa que diz assim, já me disseram, ai, mas você não tá curiosa? Você não tem curiosidade? Eu agradeço a Deus todos os dias que tá aí uma coisa que eu não sou, curiosa. O curioso, ele tem uma tendência maior ao Lashon Hará e a escutar o Lashon Hará, porque ele quer ouvir, ele é curioso. Então, quando você já nasce assim meio sem curiosidade, melhor ainda. Se você for curioso, trabalhe isso. Trabalhe isso. É uma curiosidade ou é um prazer de escutar. Quando você não sentir mais nem mesmo vontade, né, porque não tem prazer sobre isso, aqui é um passo muito largo. Aqui você subiu 5, 6 degraus de uma vez. Então é bom, não é? Vamos ler de novo aqui, ó. Devemos treinar-nos pouco a pouco até atingirmos o ponto onde nem sequer queiramos ser informados sobre a última fofoca. Quando a máxima diz que o Lashon Hará se torna repulsivo para nós, né? Assim, ó, achamos o Lashon Hará repulsivo como tudo aquilo que a Torá proíbe, nós achamos também. É quando nós estamos tão treinados aqui, tão educados, não é treinados, né? Educados. A nossa mente, no nosso coração, a nossa alma está tão polida aqui, tão se refinando mesmo, que nós não temos a vontade. Esse é o ponto mais importante. Não sequer ter a vontade de escutar, de fazer Lashon Hará. Com o passar do tempo, Hashem nos ajudará para que Shmirat HaLashon se torne uma parte de nossa própria natureza e acharemos incrível que outras pessoas possam cometer o pecado de falar Lashon Hará, que para nós tornou-se algo repulsivo, como tudo o que a Torá proíbe. Então ele repete aqui a máxima que nós lemos antes do dia. Quando diz aqui que Hashem nos ajudará, é porque quando nós pedimos algo para Deus, nós precisamos acertar a pergunta, nós precisamos saber o que nós pedimos. Quando nós servimos a Deus, nós precisamos entender como é que nós servimos, porque para que Ele possa nos responder, para que nós possamos entender, nós precisamos levar esta pergunta. Então, quando é que Hashem vai nos ajudar sobre Shmirat HaLashon? Quando nós nos entregarmos ao estudo, ao treinamento, a educarmos a nossa alma sobre isso, a educarmos o nosso Yetzer Hará, a educarmos a parte animal da nossa alma e tudo mais. Quando diz ali, e acharemos incrível, essa palavra incrível aqui é aquela de não acreditar mesmo, né? Vamos entender bem. Quando a gente diz assim, incrível isso, que é de maravilhoso, né? Que quase inacreditável, de tão maravilhoso, é incrível. Aqui é incrível.
no sentido de que inacreditável, você vai achar incrível que alguém, que as outras pessoas possam ainda cometer o pecado de Lashon Hará, que para nós que treinamos, educamos, fizemos o pedido, o serviço correto para Hashem, ele nos respondeu como nós pudéssemos entender, e nós acabamos a achar que isso aí é incrível, porque isso se tornou algo repulsivo, como tudo o que a Torá proíbe. Sabe que nós falamos ontem, tomara que as meninas da comunidade que estavam reunidas assistam esse vídeo. Nós falamos ontem, falando da Parashat dessa semana que passou. Então não interessa que ano você vai assistir aí o vídeo, não tem problema, mas a Parashat é Tzav. Agora já não sei mais se era. Mas acho que é. Até vou ver, sabe, que agora já não sei mais. Os erros de gravação é legal, né? Eu achei que tivesse desligado, não tinha desligado e tudo mais, e fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida porque a gente tem várias, né, parashiot agora, que elas começaram a falar dos sacrifícios e tudo mais, quis ver, ter certeza se era tzav mesmo, não é? Porque eu já estou lá na frente e já não sei mais. E nós falamos ontem, então, tá? Eu estou gravando um dia depois da nossa reunião semanal, sobre aquele fogo contínuo, né? Nós temos aqui no canal, na playlist das Parashiot, nós temos a Parashat Tzav, onde eu falo sobre justamente isso. Mas, independente disso, nós temos lá aquele fogo contínuo que não se apagava. Não vou me estender aqui porque tem o vídeo lá. Mas nós conversamos o seguinte: essa parte, sabe, aquele fogo contínuo, aquele que não se apaga dentro de nós, de estudar a Torá, de viver as coisas, de ter isso realmente aceso em nós, de não deixar que nada que venha de fora apague este fogo. Quando ontem nós estávamos conversando, foi levantado sobre o assunto de ser realmente uma resposta de Hashem. Então nós estamos aqui fazendo perguntas, né? Nós acendemos um fogo, nós estudamos a Torá, nós acendemos o fogo, né? O fogo que queima lá no altar. Este fogo, ele precisa ficar aceso, e ele só vai descer um fogo de cima quando tiver este fogo de baixo. Quer dizer, Deus não precisa do nosso fogo, não precisa do sacrifício, não precisa Deus o livre de dizer isso, mas Deus não precisa nem de nós. Nós estamos falando do Criador, né, incognoscível, inefável, do absoluto. Então, não precisa, mas resolveu por vontade fazer como as coisas são, e nós não temos que indagar, nós temos só que estudar, especular e servir. Então, nós vemos que esse fogo que vem de cima, esta clareza, esta iluminação, esta revelação, mesmo que não completa, esta revelação iluminada mesmo da luz de Deus, para que ela venha, ela vai precisar encontrar essa contrapartida que existe lá em cima, vamos colocar assim, aqui embaixo, algo que tenha um porquê. Então, por exemplo, nós pedimos para o nosso pai e para a nossa mãe, me dá aquela coisa, quando a gente eu gostaria de ganhar aquela calça, de ganhar aquela, né, a senhora pode me dar. Quando a gente é adolescente ou está dentro de casa, a criança, sei lá, pede. O pai e a mãe, principalmente a mãe, é claro, quando ela vê que a criança está lá com uma calça tudo rasgada, velha, podre, ela sabe que a criança pede, ela sabe que a criança precisa, mas ela não dá simplesmente, olha, eu vou te dar uma calça hoje, uma camiseta amanhã, eu vou te dar isso. Ela não faz isso. Nós não ajudamos o ser a crescer ali, a se educar, a saber, a conhecer sobre gratidão. Ele precisa pedir, porque nós queremos que o filho se humilhe, ou porque o pai e a mãe queriam isso de nós. Não, você pede e eu faço. Dentro do possível, dentro do seu merecimento, me dá keneged, me dá, né, medida por medida. Então o filho pede, mãe, eu estou precisando de uma calça jeans que a minha está rasgada. Esse é o fogo, não é? Ele continua pedindo, ele precisa daquilo, ele quer uma resposta da mamãe, uma resposta do seu pai. Então o pai, mãe,
Deus responde. Você acertou a pergunta, você pediu algo certo, você não acendeu um fogo estranho. Este é o fogo contínuo que está vindo, eu estou entendendo, porque ele entende tudo, e vou lhe responder à altura. Então, às vezes, a gente faz a pergunta errada e fica perguntando: ai, onde está Deus? Porque as coisas estão acontecendo comigo, eu não aguento mais, eu rezo tanto e só assombração, me aparece aquelas histórias assim. Você fez a pergunta certa? Sim, porque Deus está ouvindo todas, as perguntas certas, as perguntas erradas, Ele sabe tudo, Ele está por tudo e tudo mais, mas Ele está esperando de você. Por quê? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós escolhamos utilizá-lo, né? Uma vez me perguntaram assim: o que é livre-arbítrio para você? Daí eu disse: mas você não sabe? Aí a pessoa me disse assim: livre-arbítrio é o poder de escolha. E você, tipo assim, quer me contestar? E eu, bem metida que sou, eu disse: quero contestar. Eu não acho que o livre-arbítrio seja a escolha. Eu penso que o livre-arbítrio é a escolha de utilizarmos o livre-arbítrio. Porque tem gente, todos temos o livre-arbítrio, e tem gente que escolhe não utilizar o livre-arbítrio. É subjugado por outro, é mandado por outro, nós estamos em bênção, nós estamos nos libertando, não é? E a pessoa não entendeu que o livre-arbítrio é justamente, você pode escolher utilizá-lo, então você deve escolher utilizá-lo. Faça a pergunta certa a Hashem, que ele vai te responder, fogo debaixo. Não é? Nós somos um espelhamento, tudo que existe aqui é como se fosse uma cópia, não estou dizendo que o mundo é uma ilusão, é como se fosse uma cópia do que está neste macrocosmo, naquilo que nós não enxergamos, não podemos ver, que é o abstrato de Deus. Então ele espera, não é ele que não é ele espera que nós façamos a pergunta certa. Nesse mesmo dia de ontem, eu lembrei de mais um assunto, de uma querida irmã que nos contou, que falou, as meninas vão ver o vídeo e vão saber do que eu estou falando, que nos falou de uma história lá, sobre um jogo, enfim, eu vou resumir, não a história, eu vou dizer o que acontece. Uma pessoa, uma criança, um adulto, seja lá quem for, entra, né, num jogo, por exemplo, de futebol, né, e joga basquete. Ele está jogando o jogo errado. As pessoas estão ali jogando futebol e ele vai estar jogando basquete. Esse é o nosso erro. Então, o nosso fogo aceso, contínuo, diz respeito também ao serviço correto, à pergunta correta. Peça que ele vai te dar, não é? Faça a pergunta que ele vai te responder e você precisa ficar alerta, ter os ouvidos às orelhas para escutar essa resposta de Deus. É como as boias que jogam, e Deus joga boia, e você fica dizendo: meu Deus, como é que eu saio dessa situação? Como assim? Eu estou te jogando as boias aqui, não entendeu como é que você sai da situação? Você não enxerga, está tapado. Aqui sobre Lashon Hará, essa parte do repulsivo é muito importante, porque quando nós chegamos nesse estado de sentir repulsão pelas coisas que não são boas, não tem volta. Você pode resvalar uma coisinha ou outra, mas você já acendeu um degrau aqui, ou 2 ou 3, ou sabe sei lá quantos, porque você já dominou, já educou, a sua alma está refinada aqui, você sequer quer escutar. Esse foi o dia 94 de não fazer Lashon Hará, de fazer Shemirat HaLashon. Eu gostei muito, muito, muito de fazer este vídeo, porque eu cheguei muitíssimo empolgada por conta de que eu tinha pensado que este é o momento em que nós podemos desabafar um Lashon Hará, que fale mal do Lashon Hará. Eu estou brincando, não fale mal de nada, não faça Lashon Hará nem do Lashon Hará, mas aqui nós podemos fazer Lashon Hará do Lashon Hará. Lashon Hará não é legal, Lashon Hará faz mal, Lashon Hará mata, assassina, Lashon Hará separa as pessoas, Lashon Hará empobrece as pessoas, deixa a nossa redenção, deixa a nossa evolução cada vez mais longe, né? Aleros daqui, cada vez mais longe, não é o que nós queremos. Então eu espero que vocês tenham gostado, comente aqui embaixo de onde você é e comente aqui embaixo o que você está vendo sobre tudo isso. Está te fazendo bem, não está te fazendo bem, está funcionando, as pessoas estão se afastando, há uma peneira aqui, está ficando só quem interessa.
Olha eu desfazendo as pessoas, entenderam, não é? Eu espero que vocês tenham gostado, eu amei estar aqui com vocês e rumo ao dia 95. Curta, comentem, compartilhem, ativa o sininho, aquelas outras coisas lá e tudo mais. Querendo ajudar o canal também pode, financeiramente com din-din, tem um Pix aí, pode, o canal não é monetizado, é uma tzedakah para estudo de Torá, se você sentir no seu coração. Se você não sentir no coração, não tem problema, mas tem que sentir no dedinho de estar aí, de curtir e mais do que isso, de não desistir. Não desista, seja com o livro, seja com o vídeo, seja como for, não desista de fazer Shmirat HaLashon. Nós vamos ler hoje o Salmo 94, porque é o dia 94, segure-se aí que o Salmo é longo. Ó eterno Deus de vingança, mostra-te, aparece, ó Deus da vingança, ergue-te, ó juiz da terra, e retribui aos soberbos como merecem. Até quando, eterno? Até quando exultarão os perversos e se derramarão em discursos arrogantes e se vangloriarão os que praticam iniquidades? Eles esmagam teu povo e afligem tua herança, assassinam a viúva, o estrangeiro e o órfão. Eles murmuram, o Eterno nada haverá, nem o saberá o Deus de Jacó. Tentai compreender, ignorantes dentre o povo, e vós, insensatos, quando havereis de perceber? Porventura não escutará quem plantou os ouvidos, não enxergará quem criou os olhos, não haverá de punir quem educou as nações e trouxe aos homens o saber? O Eterno bem sabe quão vãos são os pensamentos do homem. Feliz o homem que, repreendido pelo Eterno, dele recebe o ensinamento pela sua Torá. Pois então dá-lhe conforto na época da adversidade, enquanto para o perverso prepara uma cova. O Eterno não rejeitará seu povo, nem desamparará a sua herança. Justiça será feita aos íntegros e será obedecida por todos os retos de coração. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará por mim contra os iníquos? Não tivesse o Eterno sido meu auxílio, minha alma estaria em breve na morada do silêncio. Quando eu disse, meu pé resvalou, tua bondade, ó Eterno, me susteve. Quando dúvidas se multiplicavam em meu coração, teu conforto alegrava a minha alma. Pode o trono da perversidade estar contigo associado? Ou com aquele que, sob a aparência da lei, perpetra maldades? Estes se reúnem para tramar contra a alma do justo e condenar o sangue inocente. Mas o Eterno é meu baluarte, meu refúgio, a alta rocha em que me abrigo. Faz voltar sobre os malévolos sua própria iniquidade e com sua própria maldade os exterminará. Sim, o Eterno vosso Deus os exterminará. Shalom a todos, ficou bem escuro aqui, né? Esse é o Rio Grande do Sul. Até uma próxima.